Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo egiptólogo Rafat Khalifa. Ele que mora lá no Cairo, no Egito, vai estar ao vivo com a gente, falando sobre os templos de Karnak. É um complexo maravilhoso que os grupos da Pax já teve a oportunidade de estar visitando e convidamos vocês a colocarem o Egito no coração, porque é sempre maravilhoso estar lá. E amanhã eu tô aqui às 5 horas conversando com a querida Sloane Lacerda sobre a fraternidade branca. Esperamos vocês, tá bom? Vamos então convidar aqui o Rafat para entrar, para que a gente possa estar aprendendo mais sobre o complexo maravilhoso. Vamos lá, internet. Ela tá meio devagar, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Tem que dar certo, né? Quando não dá certo, a gente espera até ela funcionar direito. Ah, muito bem. Bem-vindo, Rafat. Cadê O- você? Olá, Carmen, tudo bem? Tudo jóia, mas eu não te vejo, só te ouço. Ah, de novo? Estranho, De né? novo, vai começar aquela saga. Vamos lá, desligue e volte, melhor, né? Para a gente poder te ver. Eu não sei porque a internet faz essas coisas, né, família Pax? Hã? Vamos aprender então sobre os templos de Karnak, esse complexo maravilhoso que traz a energia da harmonia e de toda a sintonia desse nosso novo templo que nós estamos todos co-criando, né? É lua nova, entrou agora, é lua de novos começos, novos inícios, nova vida. Então, vamos lá dar boas-vindas ao Rafat Khalifa. Vamos, Rob, boa tarde, e vocês todos que estão aí conosco. E agora sim, tudo bem? Tudo, você. Tudo ótimo. Ah, essas coisas de internet, vou te contar, hein? Pois é. Então, tudo bem com você? Tudo muito frio aqui, ó. Várias roupas, Ah, porque realmente aí tá bem calor, né? olha, muito frio. Tem pessoas que reclamam do frio, tem as mesmas pessoas quando chega o calor reclamam do calor. Então, então o ser humano parece que quer que a natureza seja ar condicionado para ajustar a temperatura, sabe? Olha, Mas assim é. eu não gosto de ar-condicionado, eu perco a voz. Eu não posso nem com ventilador, nem com ar-condicionado. Mas eu concordo com você, as pessoas sempre reclamam. Se tá quente é porque tá quente, se tá frio é porque tá frio, né? Esses Vamos lá. dias no Egito, nos nossos países, nesse mundo árabe aqui, esses países têm uma onda de calor agora. E a Ah, temperatura chega a 37, 38, por aí. ah, À noite fica bem mais, menos calor, né? Chega a aham, temperatura, por exemplo, à noite a 30, 28, 27. Mas assim é o verão no Egito, né? O verão no o país que tem quase 92% deserto. é, é. Então faz muito sentido ter essa temperatura. E você viu também como é o frio aqui, apesar desse Nossa, calor agora no verão, mas o inverno é muito frio no Egito. É, ah, chegou, por exemplo, esse ano a temperatura de frio no Egito a 6, 7 durante a noite em algumas cidades, né? Vamos indo, né? Vamos indo e hoje estamos com o assunto dos templos de Karnak. Templos de vamos lá. Karnak. Lugar maravilhoso, adoro esse templo, os templos de Karnak. Bom, na verdade, o Egito é um país que tem muita história. E a história tem várias épocas. E a época mais destacada, mais importante, de mais fama no mundo é a época faraônica. Uhum, Então, quando se fala do Egito no Brasil, por exemplo, como exemplo dos países do mundo, o primeiro que lembra de história é a época faraônica. O Egito tem a época faraônica, que é a civilização mais importante da história do Egito. Antes dessa civilização, houve no Egito uma época que nós chamamos a pré-história, que teve civilização também, civilização.
e cultura pré-histórica, antes do Uhum. começo da história escrita, porque nós consideramos os 30 dinastias da época faraônica por inventar a escritura. Quando inventaram a escritura, começaram a contar a contagem das dinastias. Mas antes dessa época, houve uma época que nós chamamos a pré-história. Não colocamos como parte da história faraônica, porque as civilizações são muito parecidas nessa época. Então, vários outros países tiveram a mesma cultura e a mesma civilização. Temos também na nossa história do Egito a época greco-romana. Então, termina a época faraônica quando chega aqui no Egito aquele famoso Alexandre o Grande, aquele rei Uhum. famoso. A chegada dele é o começo de uma nova época da história do Egito. Quando ele invadiu o Egito, foi no ano 332 a.C., começa uma época que nós chamamos a época greco-romana. A história do Egito na época greco-romana. A época grega no Egito chamamos Ptolomaica. Ptolomaica. Por quê? Porque aqueles que governavam no Egito tinham o nome Ptolomeu, os reis. Ptolomeu I, segundo, terceiro, até 13º. Um deles, por exemplo, é o pai da Cleópatra. Se chama Uhum. Ptolomeu. Ptolomeu também. A época greco-romana é essa. Termina essa época com a chegada dos árabes para o Egito. Então, por que nós chamamos árabe no Egito hoje em dia? Porque chegaram aqui os árabes conquistando o país, foi isso no ano 641, depois de Cristo. Agora nós estamos passando para depois de Cristo. Começaram os árabes a governar no Egito, Uhum. converteram muita coisa no Egito, inclusive a língua, o idioma que nós falamos hoje. Pois antes da chegada dos árabes, os egípcios falavam egípcio. Chegaram os árabes em 200 anos, a partir da chegada deles aqui no Egito, os egípcios já mudaram de língua, já tem outro idioma, que é o idioma árabe. E por isso, hoje em dia, nós chamamos, o Egito se chama República Árabe do Egito. República Árabe do Egito. E continuou o Egito um país árabe assim, a maioria dos habitantes converteram de religião, estou falando a maioria dos habitantes, e não todos. Quando converteram de religião, já chamam muçulmanos. Uhum. E entre muitas coisas que os árabes fizeram no Egito, além de converter muitos dos habitantes para o islamismo, a construção, a cultura, a urbanização, as cidades, foram eles que fizeram, por exemplo, que construíram, por exemplo, a cidade do Cairo, que hoje em dia tem quase 1.100 anos de história. Uhum. A cidade do Cairo. E entre a cultura deles, entre as coisas culturais que eles fizeram tantas mesquitas no Egito. Sobretudo na cidade deles, capital deles, que era o Cairo. A capital deles, essa capital que é o Cairo, teve tantas mesquitas de maneira que chamamos hoje a cidade de 1.000 minaretes, porque tem tantas e tantas minaretes, aquelas torres das mesquitas chamam minaretes. Isso é mais ou menos a divisão das épocas históricas, pré-história, época faraônica, época greco-romana, que tem a parte ptolomaica, a época árabe que temos até hoje. Agora, o nosso tema de hoje é os templos de Karnak, que é da época faraônica. Só que Uhum. nesses templos, nesse conjunto que você falou, tem coisas da época greco-romana também. Então, Ah, o nosso tema de hoje tem a ver com 2.000 anos de história de construção de coisas e muito mais de história
contada também, que é a parte, o templo, os templos de Karnak. O templo principal de Karnak é o templo de Amon. Então, aquilo da visita turística que todo mundo conhece, estou falando visita turística porque o turista, na maioria dos turistas, não vem para estudar a história, mas vem para aprender um pouco e para curtir essa história antiga, para apreciar, para tirar umas fotos, para aprender alguma coisa. E junto com isso tem muito mais que o turista sempre quer saber. Por exemplo, pode ser da vida de hoje, de dia em dia, de hoje, de agora, não da história. Sim. Então, estudar é outra coisa. Estudar a história é outra coisa. Por isso, quando eu falo os templos de Karnak, nesse nosso encontro hoje, é porque a maioria das pessoas, inclusive as pessoas que estariam assistindo essa live, depois de ser gravada já no YouTube, por exemplo, podem assistir, podem aprender coisas que não aprendem fácil numa visita turística. Sim. Podem já ter visitado o Egito, mas sem passar por alguns lugares dentro do mesmo complexo que é o Karnak. O templo principal que a maioria dos turistas visitam é o templo de Amon. Começa esse templo pela entrada por um pilone, ou um pilão, assim se chama. O pilone ou pilão, aquela entrada, é uma palavra grega que significa porta. Significa entrada. Tá. Como todo mundo sabe, a entrada dos templos egípcios sempre tem como duas torres altas. Colunas. E entre, não colunas, estou falando o pilone, a entrada mesmo. Tá bom, Não a estou entrada. falando das colunas. A entrada que tem como muralhas. Uma Tá, muralha à ok. direita, Parede. uma muralha à esquerda e no meio a entrada para passar. Tá. Na verdade, isso é uma coisa que os egípcios fizeram fazendo imitação da natureza. Ah, Porque as montanhas fazem assim, tipo torres, são como muralhas separadas. As montanhas, você lembra quando faz navegação pelos cruzeiros no Rio Nilo, aquelas sim. paisagens lindas à direita e à esquerda? No Maravilhosas. fim, no fim daqueles campos de agricultura, as tamareiras e tal, tem o deserto e a seguir tem montanhas. Sim. Essas montanhas fazem tipo essas torres ou essas muralhas. Então o egípcio observou que o nascer do sol acontece, o disco solar nascendo entre essas torres. Então a paisagem fica o sol nascendo entre duas muralhas altas. Essa é a paisagem do nascer do sol que a gente até hoje consegue ver. Então o que os egípcios fizeram? Os egípcios imitaram a natureza fazendo arquitetura. Então, Sim. eles copiaram a natureza fazendo uma entrada do templo. Sim. E o deus principal para os egípcios na religião é o sol, o deus Ra. Então, é o deus mais importante. Então, esse nascer do sol é o nascimento de Deus, que na verdade é a volta de Deus para a vida, porque o Deus estava no mundo subterrâneo e ele volta de novo nesse momento do nascer do sol. Então Uhum. os egípcios, por causa disso, fazem na entrada do templo um sol com duas asas e duas serpentes, aquele símbolo que está em cima de toda a entrada, de toda a porta, nos pilones ou nos templos egípcios. Quando passa por porque eles faziam também o pilone, além de imitar a natureza e fazer isso? Qual foi o motivo principal de fazer um pilone, uma entrada? Sabe, hoje em dia, vou brincar um pouquinho assim com você e com as pessoas que estão acompanhando essa nossa live. Todo o país tem um governo
E todo o sim, país tem como Bolsonaro, aí no Brasil, tem um presidente no egípcio, tem ministros no Brasil, tem ministros no Egito, tem ministros em cada governo no mundo e tal. Todo governo, seja bom governo ou mau governo, precisa sempre de meios para divulgar um sucesso. O sucesso sim, pode existir ou não, mas tem que fazer publicidade. Este é o sim. melhor presidente, este é o melhor ministro, esses projetos são as maravilhas. Ele conseguiu passar, levar o país de um estado pior para outro melhor, ele conseguiu fazer muitos projetos na economia, ele realizou isso, aquilo. Isso não existe país nenhum no mundo sem ter governo com meios de propaganda e de publicidade que hoje nós chamamos a mídia. Essa Uhum. mídia pode ser em jornais, pode ser em televisão, rádio, pode ser por internet, aqueles sites de internet, inclusive no, na social media, como chama? O Facebook, essas coisas. Também tem as pessoas que defendem os governos. Você imaginou a construção dos templos de Karnak, aquele templo principal de Amon, o deus principal de Tebas, Luxor? Você imaginou naquela época quais eram os meios de publicidade dos faraós? Naquela época, como o faraó conseguia convencer o povo que era o melhor rei do mundo, do universo? Como ele podia convencer o povo egípcio, que contava mais ou menos 2, 3 milhões de habitantes, como conseguia convencer que era o filho de Deus sobre a terra, que era sagrado, que era muito importante, que ele conseguia fazer o equilíbrio no universo, que ele conseguia providenciar até o ar da respiração do povo? Como conseguia fazer essas coisas todas? E estamos agora falando de 4, 5 mil anos atrás. Simplesmente, nesses pilones, nessas muralhas, ele mandava os artistas de fazer desenhos para dizer que o faraó é o melhor que existe no universo. Ele ganhava todas as guerras. E aí ele está desenhado em algumas muralhas, ele lutando contra os inimigos que iam invadir o país, que iam matar muitos do povo egípcio. Mas graças à força dele, ele conseguiu realizar essas vitórias todas. Como sabemos, está desenhado nas muralhas, está desenhado na entrada do templo. Ele consegue também falar com os deuses, como um intermediário entre o povo Uhum. egípcio e os deuses. Para quê? Para pedir dos deuses todos os bens que temos na vida. Para termos sol, luz, para termos água no Rio Nilo, para termos Sim. agricultura nos campos de agricultura e para ter muito mais, toda a vida. E por isso, nas muralhas dos templos egípcios, é muito raro encontrar uma imagem de uma pessoa do povo ou de uma pessoa até da classe alta da sociedade frente aos deuses egípcios falando ou fazendo as oferendas ou fazendo orações. Quem faz isso sempre nas muralhas e nos desenhos é o faraó. Uhum. E por causa disso era o respeito que o povo egípcio tinha para o faraó, porque Sim. ele conseguiu ter uma, um meio de divulgação, de propaganda, de publicidade, de todos os projetos e todas as políticas que ele tinha. Então, ele tinha mídia naquela época. E a mídia era isso. Chegava os povos, o povo egípcio todo chegava aos templos. Na entrada do templo, o primeiro que o povo conseguia ver era a imagem do Deus. E frente a esse Deus, existe o faraó fazendo as orações, pedindo todo o que o povo egípcio queria. Chegava o povo egípcio também na entrada do templo para encontrar nas muralhas antes de entrar, para encontrar o faraó fazendo guerras contra os inimigos. Em algumas cenas,
encontra o faraó, por exemplo, com a mão esquerda controlando um dos inimigos, com a mão direita dominando outra pessoa, o pé dele pisando em cima de um, o pé esquerdo pisando em cima de outro terceiro, e ele era tão forte, parecia, sabe, o máximo da força física que podia Sim. acontecer, e os artistas faziam essa imagem dele nas guerras muito grande e muito maior em comparação com as imagens pequenas dos inimigos. Isso se fazia de propósito, para dizer o faraó era o mais forte e o poderoso. Então, o pilone, aquela entrada dos templos, era muito, muito importante. E o deus principal desse templo no Karnak era Amon. Quem é Amon? Amon, A-M-O-N. Quem é? É um dos deuses egípcios que não tinha nada de importância até a época histórica que chamamos Império Novo. Tinha alguma importância, mas não tinha essa importância que ele teve na época do Império Novo. Por quê? Porque, na verdade, graças a esse Deus, que o Egito conseguiu se libertar da primeira invasão da história do Egito. A primeira vez na história do Egito que tem um povo da Ásia que chega com o exército, com o povo dele, para invadir o delta do Nilo, se estabelecer no delta do Nilo. Então, isso aconteceu aí quase 1800 anos antes de Cristo. Aí chega os governantes da cidade de Luxor, capital do Egito naquela época, preparam um exército muito forte e começam a fazer guerra, luta para libertar o país dessa invasão, para ter a liberdade. Então é a primeira ocupação no Egito. Foi isso que levou os egípcios a invadir outras terras, para defender o Egito antes da chegada desses povos para o território egípcio. Então isso levou os egípcios, depois dessa libertação do país, levou os faraós a ir até Palestina, Jordânia, Síria, Iraque. Nesses territórios todos, o povo egípcio chegou a invadir. E o exército egípcio com o faraó. Por quê? Para defender o Egito contra qualquer outra invasão como aquela que passou. Então, como conseguiu o Egito a realizar essa vitória toda? Graças ao deus Amon. Que ele entregou, segundo as orações e segundo os textos sagrados no templo, ele entregou a espada dele para aquele faraó justo, que tinha que afastar a todos os inimigos fora do país. Daí veio a importância do deus Amon. E por causa disso que todo faraó tinha que dar muitas coisas para o templo, como oferendas. Muita coisa em nome dele e em nome do povo egípcio. E chegou esse templo a ter um tamanho enorme. Só para ter uma ideia, 250 mil metros quadrados. Nossa, enorme. O tamanho dos templos de Karnak, 250 mil metros quadrados. É um tamanho gigantesco, que por causa disso que eu sempre falo, o maior espaço de orações e de culto onde existem e existiram deuses na época histórica passada no mundo todo. Todo mundo. Sim. Se vamos para alguma igreja, alguma mesquita, que é o lugar dos muçulmanos, ou qualquer um lugar do culto, nunca pode chegar a essa superfície, a esse tamanho. Então é um lugar muito grande. Então o deus Amon é muito importante. O que significa o nome dele? Oculto. Oculto. Escondido. Aquele que não se vê. Então como que não, como pode rezar então? Como podemos venerar e rezar para esse Deus escondido? Então eles fizeram estátuas para simbolizar aquele que está escondido. Então o egípcio, quando reza frente a uma estátua, ele não venera a estátua da pedra em si. Sim. A estátua apenas é uma representação do Deus verdadeiro que não está
materializado no lugar. Claro. Então isso precisa explicar. Quando entra, passando por esse pilone, a gente encontra umas colunas. Uhum. Sabe aquelas colunas gigantescas altas no Karnak? Sei, 20 adoro. metros de altura, algumas. 132 colunas. 132 colunas. Essas colunas, na verdade, continuam fazendo parte da natureza, porque cada coluna é uma flor. O que é uma flor na natureza? O corpo da flor, uma planta, uma flor, uma planta. Uhum. O corpo da flor que fica em água, por isso eles desenhavam sempre embaixo nas colunas ondas de água. Hum. E o corpo da coluna é o corpo da flor. E as Tá. folhas da coluna, que é o capitel da coluna. Sabe o capitel Sei, na sei. arquitetura? Então, o capitel são as folhas da flor. Então, cada coluna, na verdade, é uma flor. Então, quando Tá. você está numa sala enorme, parece um estádio de futebol de tamanho, cheia de colunas, você está, na verdade, num jardim. Hum. Então, era a natureza. Eles convertiam a natureza em construção. Eles convertiam onde eles moravam, no Vale do Nilo, em arquitetura de Tá. pedra. Então, isso é a parte da sala hipostila, que significa sala de colunas. Um termo grego significa sala de colunas, sala hipostila. E tem uma coisa também diferente das colunas, que é o obelisco. Sabe o Sim, obelisco? O obelisco é sei. outra coisa. O obelisco é uma peça única, monolita. Daí vai a dificuldade de fazer. Quando chegam aqui, os turistas sempre olham para esses obeliscos e não conseguem acreditar como foi feito um obelisco. Porque é uma coisa que chega a 400 toneladas de peso. Sim. Monolita, de uma peça única. Como conseguiam cortar de uma montanha, como conseguiam transportar desde a montanha até o templo, como conseguiam levantar uma coisa Pois tão é. alta, assim, de quase 25 metros de altura, o promédio de um obelisco. Mas, apesar disso, eles fizeram obeliscos maravilhosos no templo de Karnak. Um desses obeliscos é o obelisco de um faraó que se chama Tutmosis pai, Tutmosis pai da famosa rainha Hatshepsut. Hatshepsut, aquela primeira faraó, mulher faraó, a primeira eh, eh, feminista, a primeira que queria Uhum. governar igual o homem, igual os homens. E ela tem um obelisco também. Todo obelisco tem uma pirâmide pequena em cima. Essa pirâmide eh, foi feita de propósito. Não é uma coisa espontânea, não é por acaso. Porque o Sim. obelisco, na verdade, simboliza o culto do sol. E a pirâmide é o sol. Toda a pirâmide no Egito, as pirâmides no Egito já tem quase 120 pirâmides descobertas até hoje. A pirâmide, na verdade, simboliza o sol, simboliza a luz, simboliza os raios do sol. Parece que no topo de toda a pirâmide, como se estivesse o disco solar. E a parte Uhum. da pirâmide são os raios do sol. Então, a pirâmide simboliza o Deus criador. Tá. E em outra oportunidade, em outra live, já falei com você que os deuses todos são um, que todos os deuses são manifestações do Deus único. Sim. Então, quando falo iluminação do Deus, significa a iluminação de todos os deuses. Todos eles. Todos os deuses estão iluminando. Então, essa é a imagem da pirâmide. Então, quando acabou a época do Império Médio e Império Antigo, umas épocas muito antigas da história do Egito, começa outra época em que os egípcios pararam de construir pirâmides.
Só que eles pararam de construir pirâmides e começaram a fazer obeliscos. E para lembrar sempre que o obelisco também simboliza o sol, fizeram em cima de todo o obelisco essa pirâmide. Os obeliscos, além disso, também funcionavam para gravar no obelisco as orações, Uhum. para a história, para o faraó também continuar fazendo a publicidade que ele é o melhor que existe no universo, Sim. que graças a ele que toda pessoa consegue ter café de manhã, almoço e janta, que graças a ele todas as famílias conseguem respirar durante a noite dormindo. Então, o faraó que tinha todos esses bens e todas essas vantagens para o povo. É, então, o obelisco era o motivo de fazer os obeliscos era isso. Eles demoravam. Alguns textos dizem que alguns obeliscos foram feitos em 4 anos, e outros em 10 anos, e outros em 12 anos. Então, é mais ou menos entre 5 e 15 anos que fazia um obelisco. Os obeliscos no Templo de Karnak são vários, e no Egito também, em outros templos, em outros lugares Uhum. no Egito, inclusive aqui no Cairo, na cidade onde estou falando com vocês agora, tem alguns obeliscos. Você não vai acreditar quando falo que os obeliscos no mundo, os obeliscos egípcios no mundo, agora são mais do que os obeliscos que estão no Egito. É mesmo? É, Mas eles então, tem foram um. levados ou foi presente? Olha, cada obelisco tem a sua história. Tá, Porque não saíram todos no mesmo tempo. claro. Mas muitos desses obeliscos foram presentes de governantes que Tá. governavam o Egito e que não eram egípcios. Então, durante épocas de ocupação, quem mandava aqui podia levar o que quiser do país. Então, tem o obelisco na Praça da Concórdia, em Paris. Sim. Tem o obelisco em Inglaterra. Tem vários obeliscos em Roma. Tem o obelisco em Istambul, né? Em Istambul, em Turquia. Até em Washington. Washington Sim. tem obelisco, né? Então tem muitos obeliscos fora do país, como muitos outros monumentos. A parte mais importante de qualquer templo é o santuário. O santuário do templo é a parte mais sagrada, onde entrava só o chefe de um grupo enorme dos sacerdotes. Uhum. Então, para ter uma ideia, um templo como esse templo de Amon tinha centenas de sacerdotes. Eles não tinham o direito de chegar até o santuário. Quem podia chegar até o santuário era o chefe deles. Chamamos sumo sacerdote. Que, na verdade, ele também não tinha direito. Então, por que entrava? Entrava para representar o único que tinha esse direito, que era o faraó. Olha. Só que o faraó não podia estar no santuário do templo de Amon, em Luxor. Não podia estar no santuário de outro templo em Philae, por exemplo, em Assuan, da deusa Isis. Uhum. Não podia estar em Amarna, num templo. Não podia estar em Mênfis, em outro templo. Então ele não podia estar em todas as cidades no mesmo tempo. Era impossível. Então ele nomeava em cada templo o sumo sacerdote para realizar esse trabalho. Para entrar todo dia e fazer as orações. E essas orações eram dar as oferendas primeiro para agradar o Deus. Depois de dar as oferendas, agradecer o Deus e pedir todo o que o povo egípcio queria. Então, nesse santuário só entrava esse sacerdote. Você imagina que o povo egípcio todo passa a vida inteira
sem nunca entrar nesse santuário. Nunca. Absurdo. Você imagina a imaginação de todo egípcio sobre o que tem nessa profundidade, nesse templo. Você imagina a felicidade de um egípcio se tivesse chegado a alguém, um faraó, por exemplo, a dizer para um egípcio que pode entrar até o santuário, ver Deus, encontrar com Deus ao vivo. Você imagina a felicidade? É por causa disso que tinha festas. E que nessas festas, os sacerdotes com roupa elegante, bonita, de linho, com perfume, se preparavam bem, um barco em ouro, carregavam a estátua de Deus, desde o santuário numa barca, em cima dos ombros, e passavam assim desde o santuário no fundo do templo, saindo até fora do templo, para visitar o santuário de outro templo, passando na cidade de Luxor, por exemplo. Você imagina a felicidade dos egípcios olhando para o Deus deles em cima da barca sagrada que os sacerdotes carregavam, chorando, gritando, rezando, pedindo tudo o que queriam desse Deus. Você imagina, hoje em dia, se alguém falar para você, olha, Carmen, por exemplo, amanhã você vai encontrar pessoalmente Jesus Cristo. Vai ver ele, vai conversar com ele. Você vai poder pedir para ele, pedir dele tudo o que você quiser. Sim, quando a pessoa tem muita fé, muita religião, acredita tanto nesse Deus, segue essa religião com alma, com coração, com corpo, com pensamento, com tudo. Então, este é o melhor presente que pode conseguir. Então, esta que se chama a festa de Opet, permitia para os egípcios de ver, num dia no ano, Deus, a estátua de Deus, pessoalmente. Não era uma coisa disponível todos os dias. Então, isso o que tem a ver com o santuário do templo, a parte do santuário do templo. Se você lembra, o templo de Karnak tem uma parte muito grande aquática, parece piscina, que é um lago, o lago sagrado. O lago sagrado de Karnak, um lago mesmo, desde a época faraônica, com água, e a água nunca secou, a água sempre existe nesse lago, desde aquela época, que é um lago sagrado. Tem muito significado esse lago. Primeiro, é um lago que simboliza o mar infinito, que existia antes da criação do universo. Então, é uma água sagrada, porque simboliza essa história da criação do universo. A água é sagrada, e por causa disso, chegavam os egípcios a tomar banho nesse lago, ou a pegar um pouco de água para passar no corpo, e isso significava, naquela época, se purificar de todo o pecado. E até há pouco tempo, permitiam para os egípcios, as egípcias especialmente, de pegar um pouco dessa água para tomar, para beber, ou para pôr no corpo. Isso as mulheres que estavam com vontade de ter gravidez e não conseguiam, por exemplo, ou as pessoas que estavam com alguma doença que já passaram em todo tipo de hospital e passaram por todos os médicos e não está dando certo. Então eles vão para os deuses e para a água sagrada para pegar dessa água e se curar dessa água. Então o lago sagrado faz parte importante da história do templo de Karnak. Que na verdade vários outros templos têm lagos sagrados, mas isso é o mais importante. Isso é aquilo que existe ainda água desde aquela época até hoje. Ao lado do lago sagrado do templo de Karnak tem o escaravelho. O escaravelho do templo de Karnak. O escaravelho, só para as pessoas terem uma ideia, não é escaravelho vivo, é uma estátua de escaravelho em granito, que tem quase
3 metros de altura. Fica assim numa base e o escaravelho é uma estátua. O escaravelho, para os egípcios, é uma imagem do deus Sol. Se Sim. chama Repri. Repri. Se chama Repri. O nome dele significa acontece. E o Repri é o deus no momento do nascer do sol. Esse momento do nascer do sol está acontecendo alguma coisa. Por isso eles chamaram acontece. O dia está acontecendo. A iluminação está acontecendo. Então, o Deus no momento do nascer do sol. O Deus Sol no momento do nascer. O Sol vê Deus com outro nome no meio-dia, quando está muito forte. Uhum. Significa ou chama Ra. 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 E aí, Ra. final do dia, já é o disco solar. Sabe aquela paisagem tão linda que todo mundo gosta, que tira foto? O pôr do sol? Pôr do sol. É fraco, né? O sol fica fraco. Todo mundo consegue dar olhada para o sol quando é fraco no nascer, quando é fraco no pôr do sol, mas é muito difícil dar olhada, olhar assim para o sol no centro do céu quando é no meio-dia. Sim. Porque, na verdade, todos nós... Vou fazer uma pergunta para você, Carmen. Você viu alguma vez alguém tirando foto do sol no meio-dia? Não. No nascer do sol e no pôr do sol. Nascer do sol é o nascer do sol e o pôr do sol, né? Ah, Porque, na certo. verdade, o sol é o ser humano. Todos nós, todo adulto adora criança, gosta de bebê, né? Então, o nascer do sol é como um bebê. Todos nós Sim. gostamos, olhamos, tiramos fotos. Quando é já, quando já é, quando já é no centro do céu, já é adulto forte, é jovem. E quando é no pôr do sol, já é um senhor idoso, velho, que também Uhum. todos nós ficamos com carinho de querer ajudar. Sim. Se está na rua, podemos ajudar para atravessar alguma rua, por Sim. exemplo, um semáforo, né? Então, nós, na verdade, amamos muito mais criança, temos mais amor para criança e para idoso. É a mesma coisa, temos mais amor para nascer do sol e o pôr do sol. Quando é adulto, numa praia, num jardim, num parque, adultos não se falam quando não se conhecem. Mas quando tem uma criança num jardim, por exemplo, numa praia, brincando com alguma coisa, passa frente a você, você pode brincar com ele, chamar ele, não é? Então Sim. isso é da natureza. Aquele escaravelho que está no Karnak, frente, como estátua de granito, frente àquele lago sagrado, é o Deus Sol. É o Deus Uhum. Sol no momento do nascer do Sol, nos primeiros momentos do nascimento do dia. Por isso se chama Repri, que significa acontece, ou acontecer. É, você já esteve nesse templo tantas e tantas vezes? Esse escaravelho não é desse templo. Não faz parte desse templo. Ele foi de outro templo, onde tem aquelas estátuas gigantescas, os colossos de Memnon. Uhum. Esses colossos de Memnon fazem parte de um templo antigo também, que eles descobriram esse escaravelho nesse local e levaram para o templo de Uhum. Karnak. E está no templo de Karnak desde aquela época. Por atrás do santuário do templo, tem um espaço muito grande, muito interessante. Um faraó que se chama Tutmosis III, que queria, como nós falamos sempre, garantir a segurança das fronteiras do Egito.
E aí ele acompanhou um exército grande do Egito e fez uma viagem, invadiu vários países aí em Palestina, Jordânia, Síria, até chegar, estou falando agora traduzindo mais ou menos um texto do hieroglifo, hum? Uma história contada num texto de hieroglifo. Chegou Tutmoses a terceiro até um rio, pelo texto, que está correndo ao contrário. E os estudiosos passaram muito tempo tentando descobrir o que é isso e o que significa, e chegaram a descobrir que é Éufrates, em Iraque, que corre ao contrário do rio Nilo, corre do norte para o sul, e não do sul para o norte, porque o Nilo corre do sul para o norte. Então ele chegou até o rio que corre assim, do norte para o sul. Então os egípcios chamaram o rio que corre ao contrário. Ele chegou até essa terra, Iraque. E ele, como todos nós, quando eu viajo para o Brasil, eu descubro coisas no Brasil que não existem aqui. Por exemplo, eu posso, de fruta, aquele mamão gostoso que o Brasil tem, né? Abacate também, uma fruta que o Brasil tem. Açaí, várias frutas típicas do Brasil que o Egito não tem. Então eu fico assim apaixonado. Me lembro que a minha primeira viagem eu adorei porque foi a primeira vez. Mesma coisa um brasileiro quando chega aqui no Egito encontra as tâmaras, né? Sim, É uma adoro. fruta típica do Egito. Gosta das tâmaras e compra tantas tâmaras como você que comprou quase uma mala cheia de tâmaras na última Comprei viagem. duas malas, duas. Duas malas. Então, Tutmose III chegou até Éufrates, até Iraque, e descobriu em Iraque algumas flores e árvores que existem em Iraque e não existem no Egito. E descobriu também alguns pássaros e animais que não existem no Egito e existem no Iraque. Então, o que ele fez? Ele mandou os soldados de trazer muitos desses pássaros e muitas dessas coisas e dessas plantas para plantar no Egito. E ele fez, por atrás do santuário do Templo de Karnak, o primeiro jardim botânico na história da humanidade. E montou também o primeiro parque zoológico. Então, Olha. então nós temos nas muralhas dessa parte os desenhos de algumas frutas que o Egito não conhecia antes do reinado dele, de Tutmosis Uhum. III. A fruta de rumã, por exemplo, está desenhada, né, a fruta de rumã. Algumas árvores e flores de Iraque. E pela primeira vez, os egípcios conhecem as galinhas, o frango. Porque, porque antes de Tutmosis III, os egípcios não conheciam o frango, não conheciam as galinhas. Tinha pato, tinha ganso, né? Mas não tinha galinha. Então, nessa parte é uma parte importante também da história do templo de Karnak. Esse é o templo principal de Karnak. Tem vários outros templos. Tem um templo de uma deusa que se chama Sekhmet e um deus se chama Ptah. Ptah e Sekhmet é um casal. Nefertom é o filho deles, uma trindade. Ptah, Sekhmet, Nefertom. Sekhmet é a deusa da pandemia, das doenças. É a deusa de toda a enfermidade, de toda a doença, de todo o mal de saúde. É a mesma, é a deusa da cura. A deusa que podia salvar as pessoas dessas, dessas doenças. Então, Sekhmet tem esses dois lados, tem essa dualidade. Tem um templo muito importante para essa deusa que fica no norte do templo principal de Amun, da deusa Sekhmet. Junto com ela, no mesmo templo, é o deus Ptah,
o Deus criador do universo, aquele que conseguiu criar o universo pensando e falando. Ele pensa numa coisa, faz uma coisa. Pensa nas montanhas e fala montanhas com a palavra, e aí a montanha já existe. Pensa de coração, Rio Nilo, por exemplo, e aí fala Rio Nilo em palavra, aí já existe Rio Nilo. Pensa Então, de coração, pássaros, animais, plantas, árvores, estrelas, lua, sol, aí existe o universo, com o pensamento e a palavra. Eu falo de coração porque os egípcios acreditavam que o centro do pensamento era o coração e não era a cabeça. Então, Ptah criou o universo pensando, usando o coração dele e falando com a língua dele. Uma coisa muito interessante. Sabe o que é personificação? Personificar alguma sim. coisa? Os egípcios personificaram o pensamento do coração de um Deus. Então, esse pensamento em si é um Deus. Se chama Sia. Personificaram também a palavra falada do Deus Ptah de outro Deus. Se chama Hu. Hu. Então, na verdade, eles eram dois deuses ajudantes do Deus Ptah para a criação do universo. Este é um templo muito importante. Tem um templo que parece que o tempo está correndo, né? Sim. Tem Você um tem outro templo, 7 minutos e meio. 7 minutos, estou reparando. Tem outro templo que é o faraó, o templo do faraó Ramsés III, Ramsés que, III. que fica no sul do templo de Amon. Ramsés III, atenção, Ramsés III não é filho de Ramsés II. Os Ramsés eram 11, mas Ramsés II não é pai de Ramsés III. Ele tem outra história e tem outros pais. Mas Ramsés III adorava Ramsés II. Era um exemplo para ele. E ele queria fazer igual a ele. Ramsés II tinha um império muito forte, tinha uma economia muito avançada, tinha muitos países que faziam parte do império dele. Os armazéns do palácio dele estavam cheios de ouro, prata. Os templos estavam cheios de muita agricultura, muita abundância. Então, como você, Ramsés III, que tem um país muito mais fraco à sua época, quer ser igual a ele? Mas ele insistiu a ser igual a ele, e por causa disso que ele começou a fazer construções gigantescas, grandes, que gastando tudo isso foi um dos motivos da caída do Império Novo da época faraônica. Mas o templo dele é uma maravilha, porque nesse templo tem duas coisas importantes. Representação da vitória deles, de Ramsés II e o Egito, contra os povos do mar. Um acontecimento muito importante que precisamos aprender. O faraó mandava controlar as imigrações dos povos do mar, que vinham da Europa para viver na abundância e na riqueza do Egito, porque os países deles não tinham o mesmo nível de vida. Eles vinham de uns países onde tinha fome. Aqueles países que hoje em dia nós chamamos Itália, França, Alemanha, Bélgica, Europa, eram muito mais pobres e faziam a imigração em barcos no mar Mediterrâneo para chegar até o Egito e para viver no Egito. E o governo egípcio queria controlar. É o mesmo que está acontecendo hoje, ao contrário. Tem muitos africanos pobres, em países pobres, pegam barcos, fazem uma viagem no mar Mediterrâneo, querem ir para a Europa e que a Europa, os governos estão fazendo políticas e leis para proibir esse fenômeno. A história se repete, muda os lugares, muda os nomes, mas tudo anda no mesmo. Esse templo de Ramsés III conta essa parte da história.
Eu acredito que falei sobre o mais importante nesse conjunto, nesse complexo dos templos de Sim. Karnak. Se você tem algum comentário, alguma pergunta de alguém, quer falar alguma Não, tá coisa? ótimo. Não, perguntaram por que que as sacerdotisas não podiam entrar no templo de Karnak. As sacerdotisas, as mulheres, É, é assim, todo sacerdote ou sacerdotisa podiam entrar, mas não podiam chegar ao santuário. ok, não podia chegar no santuário, Então, o só o templo é faraó. muito grande que sacerdotisa e sacerdote podiam entrar nos templos, sim, mas tem um quarto que é a sala mais sagrada, que é o santuário do templo, onde entrava o chefe deles, Tá, representando o faraó, nas ofrendas e nas orações. Entendeu? ok, muito bom. Pergunta que eu vi foi só essa. As outras pessoas agradeceram, elogiaram. Ah, Maravilhoso, parabéns, espetacular. Você é ótimo mesmo, adoro trabalhar com você. Há mais de 20 anos a gente tem uma parceria que funciona. Você explica de forma simples e leve aquilo que às vezes é chato se você for ler, né? Ou assistir um documentário, por exemplo. Muito melhor de você falar para a gente do seu coração. A Fati tem 3 minutos. Família Pax, amanhã eu estou aqui com a Sloane sobre a fraternidade branca às 5 horas. Tua mensagem final para os nossos amigos hoje. bom, a minha mensagem final é, pelo que eu aprendo da história, é, eu acho que vale a pena é, fazer um passo para evoluir as nossas pessoas. Sim, Precisamos ter essa evolução pessoal para sermos melhores. E isso precisa aprender a fazer, porque a história ensina que tudo está acontecendo e afinal nós já partimos desse nosso mundo. E o que sim, resta sempre é a parte civilizada de nós que deixamos nesse mundo antes de partir. Então a convivência é muito importante. E sim. essa convivência, eu aprendi com você, Carmen, e aprendi que na Pax tem muitas pessoas, aprendi que tem muita crença até, aprendi o quanto você está respeitando os nossos povos daqui durante as viagens, ou também no Brasil, e respeitando a minha pessoa, apesar de ser de uma cultura diferente. Admiro muito você nisso, de ter essa convivência com todas as culturas, com todas as crenças, e isso me leva a completar essa mensagem final dessa nossa live, de um poema pequeno de um árabe, falando dessa convivência, falando desse amor. É? Esse poeta se chama Ibn Arabi. Ibn Arabi. Ibn Arabi ele morreu no ano 1240. Ibn Arabi. Ele é um filósofo e teólogo. Ele é uma pessoa muito iluminada. Ele falou no poema dele: meu coração tornou-se capaz de todas as formas. É um pasto de gazelas, é um convento de cristão. Ele, meu coração, é um templo para os ídolos. E Kaaba de peregrino, Kaaba em Arábia Saudita, dos Sim, muçulmanos, sim. de peregrino, e rolo de Torá, de judeu. É o texto de Alcorão. Sigo a religião de amor, para onde quer que avancem as caravanas do amor. Lá é meu credo e mantenho a minha fé. Então, este poema é, Que lindo. é o poema de Ibn Arabi. Ibn Arabi, que aceita todas as crenças, todas as religiões. Então, a minha mensagem é: temos que fazer sempre os nossos esforços para a convivência e para a aceitação do diferente. Esta é a minha mensagem. Obrigada, Rafati. Beijo grande. Gratidão. Namastê, família Pax.